Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e nesta tarde viemos novamente para tratar a palavra do nosso Deus e um tema de suma importância minha e sua. É algo que tem afetado grandemente muitas pessoas, né? Que é a ansiedade. O que é ansiedade? Eu vou falar o que é ansiedade, o que causa ansiedade e a solução para a ansiedade dentro da palavra, baseada dentro da palavra do nosso Deus. E o tema que eu escolhi no dia de hoje está baseado em Filipenses 4, a partir do 4. Em Filipenses 4, do 4 ao 6, ele dá algumas recomendações, e os 7 e o 8 ele fala o que você vai sentir se você fizer aquilo que ele está falando. Ao 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, ao invés de se inquietar, diante de Deus, pela oração e suplicação de graças. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, o apóstolo Paulo, aqui na palavra do nosso Deus, né? O Senhor inspirando ali no seu servo, ele nos dá 3 dicas, né, de como se livrar da ansiedade. O que é ansiedade, irmãos? Excesso do futuro. A ansiedade nada mais é que uma preocupação com o que ainda vai acontecer, né? Aquela preocupação, né? Hoje em dia, uma coisa que é muito comum de ter a casa arrumada, de comprar isso, de comprar aquilo, de possuir isso, de possuir aquilo. Então, isso tem causado inquietações dentro de nós, né? Às vezes, muitas vezes uma dívida, né? Mas as dívidas vêm através de compras, né? Aquela preocupação com ter isso, com ter aquilo, muitas vezes causa descontrole e causa dívidas e tem tirado o sono e tem causado inquietação na vida de muita gente. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, regozijai-vos. Porque uma pessoa, quando está inquieta, ela é uma pessoa, muitas vezes, que não para ver o que Deus ele já tem feito na vida dela, né? A inquietação, o que é a inquietação? Aquela perturbação, aquele cômodo lá dentro do coração, onde você não consegue crer, onde você não consegue confiar, você quer se aquietar, mas você não consegue, né? Porque, irmãs, tudo provém do coração, né? Quando há alguma coisa, o sintoma está lá dentro do coração. Então, você não vai tratar a ansiedade por remédios. Existe remédio, sim. A medicina, a gente não condena, a palavra do Senhor não condena a medicina, mas é algo que está lá dentro do coração. Sentimento lá dentro do coração, aquela preocupação que tem que ser sanada, tem que ser depositada na irmã do nosso Deus, se a gente quiser ver o agir de Deus, a ação de Deus na vida da gente. Regozijar-se, se contentar, se alegrar, né? No Senhor. Então, regozijai-vos no Senhor. Eu tenho que me alegrar, eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar contente, eu tenho que estar sentir contentamento, né? O desejo de estar com o nosso Deus, o prazer de estar com o nosso Deus, que Deus ele seja a nossa alegria, que Deus ele preencha a nossa vida de forma que nada mais nos falte a não ser Ele. Então, se regozijar é se alegrar, é se com prazer, né? Lá no Salmo 37:5, o salmista Davi, ele também falou algo bem relacionado a isso. Ele diz assim, olha, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que é deleite? É sentir prazer, é se comprazer, é eu querer estar com meu Deus, eu sentir desejo de estar com Ele, eu me satisfazer, como se Ele se satisfizesse dentro do meu coração, de forma que eu não preciso de mais nada, né? E o apóstolo Paulo, né? A primeira dica, regozijar, se alegrar, porque tem muita gente, irmãos, que é ingrato. Tem muita gente que não consegue ver o agir do nosso Deus, né? Sempre quer mais, cada vez quer mais, cada vez quer mais, e não consegue agradecer a Deus pelo aquilo que o Senhor ele já fez. Então, o apóstolo Paulo, a dica que ele dá é regozijar, se regozijem, se alegrem em Deus, né? E a segunda coisa ele fala, seja a vossa equidade notória a todos os homens, que todos vejam que você é uma pessoa gentil, seja gentil com as pessoas, trata as pessoas bem, trata as pessoas com amor, trata as pessoas com carinho. Isso também nos livra da ansiedade. É porque muitas vezes quando a gente está inquieto, quando a gente está, que alguém fala alguma coisa, a gente já quer explodir, a gente já quer, né? Então o apóstolo Paulo ainda dá mais uma dica, além de se regozijar, se aquietar, ele fala também sobre a equidade. Equidade. Seja a vossa equidade
notória a todos os outros, que todas as vezes que você, o seu comportamento, a sua forma de tratar as pessoas, a sua maneira de agir com as pessoas, que seja uma pessoa amável, que seja uma pessoa dócil. A segunda dica que o apóstolo Paulo ele dá. E a terceira dica, ele diz assim, olha, não estejais inquietos, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa, é dobrar os joelhos, Deus, eu coloco nas tuas mãos, esse é o meu desejo, se for o teu realiza, se for o teu faz por mim, né? Tu és dono de tudo, como o, o apóstolo Pedro ele falou. Ele disse, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não estejais inquieto por coisa alguma, nada pode causar inquietação dentro do meu coração, tirar, roubar a paz. Oi, irmãos, eu já falei aqui, já falei para os irmãos, que o reino de Deus, Deus reina dentro do nosso coração. Então, quando eu estou inquieto, quando eu estou com... impede Deus de reinar, impede Deus de agir na minha vida. E por isso que muitas vezes não gera fé, não consigo gerar fé, não consigo sentir a presença do meu Deus, que Deus não fala com a gente quando a gente está inquieto, a gente tem que se aquietar, a gente tem que se acalmar para se a gente quiser ouvir a voz do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo ele falou, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, ao invés de se aquietar, dobra teus joelhos, né, e na oração, derrama diante de Deus, faz Ele conhecer a tua necessidade. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que concede aquilo que a gente necessita. Ele é Pai. A palavra do Senhor fala que se eu preciso de um pão, Deus Ele não vai dar uma pedra, Ele vai dar aquilo que eu preciso. Mas muitas vezes eu não quero colocar diante dele as minhas necessidades. Muitas vezes a confiança em si próprio de querer fazer além da minha capacidade, né? Não me deixa confiar no meu Deus, que Ele é Pai, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que zela. Mas assim, não esteja inquieto por coisa alguma. Ao invés disso, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, né? Coloca diante de Deus, apresenta diante dele a tua necessidade, apresenta diante dele a tua situação. E aqui fala assim, ó, pela oração e pela súplica eu tenho que apresentar com ação de graça, sendo grato pelo que Deus já fez. Que muitas vezes eu quero agradecer a Deus quando Ele me dá um carro, quando Ele me dá uma casa, e muitas vezes eu não sei ser grata a Deus pelo que Ele já fez, pelas coisas pequenas que Deus Ele fez. As coisas pequenininhas, irmãos. Deus Ele tem feito coisas tão, né, que muitas vezes para nós é insignificante, mas são coisas que nós devemos agradecer. Devemos ser gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele diz, se você se regozijar, quando Deus ele se torna a tua alegria, o teu maior presente, o teu contentamento, quando tu tem desejo de estar com Ele, quando tu coloca, expressa diante dele as tuas necessidades, quando tu coloca diante dele, né? Aí você sente aquele alívio, você vê que sai aquela inquietação dentro do teu coração quando tu coloca expresso diante de Deus. Quando você se regozija, trata as pessoas bem, é amável com as pessoas e não permite que inquietações venham ocupar o teu coração, mas antes coloca tudo diante de Deus, agradecendo pelo que Ele já fez. Aí ele diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede, qual ninguém consegue entender, todo entendimento vai guardar o nosso coração. Eu já trouxe uma palavra aqui, tem um vídeo sobre guardar o coração. Guarda o teu coração, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fala, a paz de Deus, né? Você vai sentir paz no seu coração, você vai sentir alívio, porque a ansiedade é uma perturbação, é aquela inquietação, quando não deixa você sentir paz, quando não deixa você dormir, outras pessoas tomando remédio controlado porque não conseguem lidar com essa situação. E a ansiedade, irmãos, é a falta de paz interior, é aquela inquietação interior. Por quê? Por conta de preocupação. Então, toda vez que você estiver inquieto, comece a pensar. Eu já conversei com muitas pessoas e eu digo às pessoas: "Não, mas não estou preocupada com nada não". A ansiedade é inquietação e preocupação com alguma coisa. Muitas vezes você não consegue focar e ver lá dentro, porque a gente está lá no subconsciente, de forma que você não consegue lembrar. Mas há alguma preocupação, alguma coisa te incomodando, te preocupando lá dentro. Então a ansiedade é alguma preocupação, alguma coisa que é o coração, dentro do coração, que precisa ser tratado, né. É condenado o remédio? É condenado a medicina? Não é. Mas a solução está em observar o que é que tem causado ansiedade no teu coração. O que é que tem tirado a teu sossego? O que é que tem te preocupado? Com o que tu estás preocupado? Com o que tu estás inquieto, né? O que é que tem tirado a tua paz? Para um pouco, reflete um pouco o que é que tem tirado a tua paz, né? O nosso Deus, ele é grande, ele está acima de todas as coisas, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, né? Ele está pronto, irmãs, a ouvir, pronto a atender o nosso clamor, né? Ele é Pai, ele é Deus que quer conceder aquilo que eu e você precisa. Lá no livro de Mateus 6, o Senhor ele fala
ser solícito, a preocupação com as coisas aqui dessa vida. Mateus ele fala, o Senhor Jesus ele fala na lei de Mateus. Mateus 6 e o 21. A partir do 21, né, a partir do 19 tá dizendo todo isso sobre ser solícito, sobre se preocupar com roupa, sobre se preocupar com provisão, sobre se preocupar com muitas coisas, né, que o 24 diz assim: ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a 2 senhores, a Deus e a mamão, né, que é aquela preocupação com bens materiais, aquele desejo excessivo de querer possuir riquezas, de querer possuir bens materiais, e muitas pessoas sacrificam suas famílias, muitas pessoas sacrificam o seu casamento. Quantas mulheres já perderam o casamento, quantas mães já perderam seus filhos, quantas mães, irmãs, sem necessidade de trabalhar, e às vezes começa a trabalhar e perde seus filhos, né, para as drogas, perde seus filhos para a prostituição, deixa os caminhos do Senhor, porque não está presente na vida dos filhos, colocam pessoas secundárias, quando ainda é uma avó que ainda tem Deus na vida, mas muitas vezes coloca uma pessoa para cuidar do teu filho, que não conhece Deus e que coloca ensinamentos diferentes, sem necessidade. Há pessoas que necessitam trabalhar, e Deus ele conhece a necessidade de cada um, mas há pessoas que trabalham porque é a ansiedade, o desejo de querer possuir alguma coisa, né. Estou lendo um livro, O Tesouro das Emoções, da irmã Judite, a nossa irmã Judite, ela fala muito isso, ela bate muito nessa tecla, né. O querer ter além do que eu posso ter, não se conter com aquilo que Deus deu, né. Não se conter com aquilo que eu tenho e cada vez querer mais e perde os filhos, perde a família, perde muitas coisas por conta de dinheiro. Aí o Mateus 6 e o 31 diz assim: ó, não andeis, pois inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai celestial, que sabe que necessitais de todas essas coisas. Então assim, mas busque primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus, irmã? É buscar que Deus governe o meu coração. Permitir que Deus entre dentro do meu coração e assuma o comando, assuma o controle, porque um coração inquieto, irmão, é um coração que Deus ele não pode agir dentro do coração inquieto. Tem que tirar a inquietação, tem que colocar a necessidade na mão dele para que ele possa agir, para que ele possa reinar. E o maior desejo de Deus é reinar dentro do nosso coração, é ocupar o espaço do nosso coração. E muitas vezes as inquietações não têm permitido que isso aconteça. Então a cura para a ansiedade, irmãos, é se alegrar. Começa a te alegrar, olha, agradecer a Deus, obrigado pelo sol, obrigado pela lua, obrigado pelo meu marido, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha família. Começa a ser grato a Deus, agradecer a Deus pelo que ele já te deu. Muitas vezes eu quero alcançar coisas tão grandiosas e não paro para agradecer a Deus pelo que eu já tenho. Irmãos, você já parou para pensar quantas pessoas, irmãs, estão nesse momento dentro de hospitais sem poder respirar com seus narizes, estão respirando com aparelhos? Quantas mães neste momento estão chorando querendo um filho, e eu muitas vezes tenho meu filho, eu reclamo, eu assim, porque o meu filho é assim, e não agradeço por ter um filho. Temos que aprender a ser grata a Deus, nos contentar com o que Deus ele tem colocado nas nossas mãos. Porque a minha vida, irmã, a vida que eu reclamo tanto quantas vezes é o sonho de outra pessoa. O que eu reclamo tanto, o marido que muitas vezes eu reclamo tanto, é o sonho de outra mulher. O filho que eu reclamo tanto é o sonho de outra. Quantas mulheres estão chorando porque não pode ter filhos? Quantas mulheres estão querendo um casamento, estão querendo um homem que cuide? Porque a gente não está falando aqui de perfeição, irmã. Todo casamento tem problema, tem dificuldade, mas a gente tem que estar ali com comunhão com Cristo, colocando Cristo em primeiro lugar, conversando para que haja um diálogo, um diálogo. E existe um casamento que está na presença de Deus, seguindo as orientações que fala na palavra de Deus. Então, a cura para a ansiedade é se regozijar, é ser grato. Seja grato pelo que você já tem, seja grato pelo que Deus colocou na tua mão, seja grato pelo amanhecer um dia com vida, com saúde, deixa de reclamar, né? Muda as tuas narrativas, muda a tua maneira de falar, muda a tua forma de agir, agradece a Deus pelo que Deus ele tem feito na tua vida, e tu vai ver o agir de Deus. A paz de Deus, que é a paz que o mundo não pode entender, vai inundar o teu coração. A partir do momento que você for uma pessoa grata. Então, o apóstolo Paulo ele nos traz, através da palavra do nosso Deus, Deus através da vida dele, a cura para a ansiedade. Ser grato, se regozijar no Senhor, colocar nas mãos dele as nossas necessidades e me contentar com o que eu tenho. Como é difícil, irmãos, me contentar com o tempo que eu tenho. Cada dia eu quero mais, é ambição né? E são problemas que crescem aqui, ó, dentro do nosso coração. O apóstolo Tiago, ele falou uma coisa bem interessante lá em Tiago 4. Ele diz assim, que as guerras, de onde vêm as pelejas?
e a guerra entre vós não vem dos vossos desejos, que dentro de vós guerreiam? Então são desejos do coração, o desejo de querer ser rico, o desejo de querer mostrar para fulano isso, o desejo disso, o desejo daquilo. Então são desejos dentro do coração que precisa ser tratado, precisa ser alinhado diante de Deus para que haja cura, para que haja regozijo, para que eu possa viver a plenitude que Deus ele me trouxe esse mundo para viver. É necessário tratar o meu coração, porque tudo flui do coração. Então seja grata a Deus pelo que Ele já tem feito na tua vida. Você já agradeceu a Deus hoje pelo teu filho? Você já agradeceu a Deus hoje pela tua vida? Já agradeceu a Deus hoje por estar de pé, pela tua família? Então agradeça a Deus, seja grato pelo que Deus ele te deu. Se contente com o que Deus ele colocou nas tuas mãos. É só essa palavra para nós. Amém.